Você tem pressão alta? Você utiliza medicamentos para baixar a pressão? Nesse vídeo, vai ver 13 dicas naturais para ajudar você a ter o maior sucesso no tratamento da pressão alta. São dicas comprovadas que realmente funcionam para baixar a pressão. Então, já deixa o seu curtir. Vamos fazer uma meta de 200 likes. É muito fundamental que você ajude o YouTube a entender que esse vídeo é importante e assim ele distribui para mais pessoas. Estima-se que no Brasil, Portugal, Estados Unidos, Japão, 30% da população seja hipertensa, tenha pressão alta. Então coloca aqui embaixo, se você tem ou não pressão alta. E qual a sua cidade e estado que você está assistindo esse vídeo? Vou deixar um joinha no seu comentário. E fique até o final, pois as 3 últimas dicas são as que mais funcionam, mas é muito importante que você faça todas. Mas você tem que me prometer que não vai parar nenhum tipo de remédio sem antes conversar com o seu médico. Porém, a sua taxa de sucesso no tratamento vai aumentar muito. A primeira dica é sobre o cacau. Estudos científicos mostram que se você consumir chocolate amargo, uma concentração maior ou igual do que 70% de cacau, você consegue ter um benefício de redução da pressão arterial. E qual seria essa quantidade? 30 gramas de chocolate amargo por dia. Mas você deve estar pesando assim: mas se eu ingerir muito mais, eu vou ter um benefício maior? Não, você só vai aumentar a ingestão de calorias e não vai ter um benefício na pressão. Então 30 gramas, um tabletinho ou um bombonzinho de chocolate amargo te ajuda no processo de redução da pressão. E a segunda dica, evite açúcar refinado, açúcar de mesa, açúcar de cozinha. E aqui vale para açúcar cristal, demerara, açúcar de cana-de-açúcar, melado. Tudo isso vai fazer com que o seu pâncreas aumente muito a produção de insulina. Porque o seu açúcar no sangue vai se elevar, a sua glicemia aumenta. Até mesmo em quem não é diabético. Em quem é diabético, então nem se fala. Mas se você não for diabético, isso também vai acontecer. E para compensar, o pâncreas aumenta a produção de insulina. Então você faz um pico de insulina e a insulina também tem ação a nível renal. Também atua nos rins, fazendo uma maior absorção de sódio. Junto com o sódio, a água vem junto. Então você tem um aumento da retenção de líquidos. Por consequência, você tem um aumento da pressão. Então açúcar simples é péssimo para a sua pressão. Mas você pode dizer assim: mas de vez em quando eu consumo, não tem problema. Aqui o problema é o excesso. Tem que evitar e não excluir completamente, tá bom? Então é importante deixar essa nota. Porque as dúvidas que mais surgem é: você não consome nem mesmo um pouquinho de açúcar? Consumo sim, também sou filho de Deus. Então eu consumo só um pouco de açúcar. Pois o excesso te prejudica. Número 3. Alimentos ricos em potássio, como abacate, folhas verdes escuras, te ajudam. O potássio também tem relação com a pressão arterial. Por exemplo, se você trocar o cloreto de sódio pelo cloreto de potássio, o sal de cozinha pelo sal light, só de fazer isso você já tem uma redução na pressão alta, tá bom? Na pressão arterial. É importante frisar aqui que pacientes que têm insuficiência renal, primeiro têm que conversar com o médico antes de fazer qualquer troca, antes de consumir abacate, banana, alimentos que têm potássio. Por quê? Quando os rins ficam fracos, você fica com dificuldade de tirar o potássio. Pode ficar com dificuldade. Então é importante, antes de você aumentar o consumo, você falar com o seu médico, porque o aumento do potássio no sangue pode causar algumas arritmias, por exemplo. Número 4. Sono. 6 a 8 horas por dia no mínimo. E aqui é importante você saber a qualidade do seu sono. Se você está acordando muitas vezes durante a noite ou se você ronca, você pode ter apneia obstrutiva do sono, uma grande causa de pressão arterial. Então preste atenção como está o seu sono 6 a 8 horas. Pergunte para as pessoas que moram na mesma casa se você ronca, por exemplo. Às vezes você até ronca, mas ninguém te fala. Então é importante perguntar. Já que eu falei disso, número 5, saber a causa do aumento da pressão. Existem muitas causas, por exemplo, distúrbios na tireoide, aumento do cortisol, a própria apneia do sono, que você fica alguns segundos sem respirar durante a noite, pode aumentar muito a sua pressão. Então é muito importante você saber a causa, fazer um rastreio. Também pergunta diretamente para o médico qual é a causa da minha pressão alta.
Muitas vezes existe uma coisa que se chama hipertensão secundária. Você é hipertenso, mas é devido a alguma outra doença. Estima-se que 5% das pessoas têm esse tipo de hipertensão, que você pode tratar. Você pode resolver o seu problema se você tratar o que está causando. Se você tratava, por exemplo, um distúrbio na tireoide, você melhora a pressão. Aí você pensa, mas 5% não é muito? É mais de 1 milhão de pessoas só aqui no Brasil que tem esse problema, tá bem? Então é bem significativo. Número 6, respiração. Isso mesmo, através da respiração você consegue baixar a sua pressão arterial. Você consegue melhorar a pressão alta de uma maneira rápida. Isso consta como tratamento adjuvante no último protocolo, na última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E como é a respiração? Eu vou te ensinar agora. Você tem que respirar 6 vezes por minuto, por 15 minutos. Pode ser até um pouco menos, mas a maioria das referências dos estudos colocam 15 minutos. Como seria isso então? Cada respiração, em média, você tem que dar 10 segundos entre a inspiração e a expiração. Então eu vou fazer um exemplo aqui. Isso 6 vezes, tá bom? 5 minutos para inspirar, 5 para expirar. Claro que eu tinha que estar com o cronômetro contando. Não sei quanto tempo deu, mas se você fizer 6 expirações por minuto, você pode ter um benefício na redução da pressão. Amigos, não esqueça de deixar seu like. Número 7. Limitar o consumo de álcool. Existe uma polêmica muito grande sobre o álcool e o risco cardiovascular. Por quê? Até uma dose por dia, você teria uma redução do risco cardiovascular. O risco de você ter pressão alta, por exemplo. Porque você tem uma vasodilatação, os vasos ficam mais relaxados. A partir de uma dose, esse risco aumenta muito. Então, qual é a questão aqui? Você limitar até uma dose por dia, tá bom? Então, limitar o consumo de álcool. Número 8. Parar completamente de fumar em qualquer tipo de cigarro. E se você já sabia, essa dica eu sei que não é novidade para ninguém, mas charuto, narguile, cigarro eletrônico, todos esses cigarros têm prejuízo para a saúde. Então o segredo aqui é de fato parar completamente de fumar. Número 9. Ter cuidado com a aferição da pressão. Estudos mostram que a taxa de pessoas que têm a hipertensão de alérgico branco, que são hipertensas, que têm a pressão alta, só quando vão consultar é muito alta. E o que acontece é, às vezes, você tem a pressão normal, você vai no médico, a pressão aumenta e você acaba recebendo remédios por conta disso. E existe também outro tipo que se chama hipertensão mascarada, que você é hipertenso, mas no momento da consulta, a sua pressão fica menor e você fica mais relaxado. Ah, eu tô no médico, agora a minha pressão fica controlada. Se você tem algum desses dois tipos, escreve nos comentários, porque é muito frequente as pessoas ficarem com a pressão alta somente na hora da consulta. E qual é a dica aqui? Medir em outras situações, medir fora do consultório. Então quando você passou por uma farmácia, mede a pressão para ver como é que tá, para ver se você não tem a pressão do jaleco branco. Não é brincadeira não, às vezes eu aviso os pacientes, você pode ter a pressão do jaleco branco, vão medir, tem outras aferições, as pessoas dão risada, isso aconteceu diversas vezes, porque não é um nome que eu tô inventando, existe sim a pressão do jaleco branco. Número 10, estamos quase chegando nas 3 que mais funcionam, mas essa é muito importante, que é sobre o café. Se você ingerir até 3 doses de café por dia, o que seriam 3 doses? 3 doses de café expresso, 50 ml, ou 3 xícaras, 200 ml de café coado. Você teria um benefício no risco cardiovascular, uma redução do risco de você ter um infarto, por exemplo. Pode sim melhorar os seus níveis pressóricos. Por que é muito discutido isso? Porque se você passar dessa dose, lembra aquilo que eu falei do álcool, você pode ter um prejuízo, a sua pressão pode aumentar pelo excesso de cafeína, inclusive pode desencadear algumas arritmias, por exemplo. Então, preste atenção na dose, até 3 doses de café por dia você tem sim benefício. E aqui é muito importante frisar e deixar bem claro a sensibilidade individual de cada um ao café. Então é importante você medir a pressão e ver. Eu tomei café, depois de 2 horas, mede a pressão, faz uma aferição da pressão, para ver se a sua pressão não aumenta por causa do café. Tem que ficar bem atento a isso,
Mas em geral, na média, estou falando aqui estudos científicos, até 3 doses de café por dia, você tem sim um benefício na redução do risco cardiovascular. Chegamos nas 3 dicas que mais funcionam. E a 11ª, você já deve estar imaginando: exercício físico. Isso mesmo, se você fizer atividade física 150 minutos ou mais por semana, o que seria isso? 30 minutos por dia, 5 vezes na semana, você tem sim um benefício. E de maneira comprovada, isso ajuda muito no controle da pressão alta. Em alguns casos, você até consegue reverter somente com exercício físico. E aí você pergunta: mas qual exercício físico? O que fica melhor para você? Caminhada, natação, corrida. Você pode fazer exercício na rua, academia, não coloca muita limitação. Foca em fazer 30 minutos, 5 vezes na semana, você já vai ter um grande benefício. Dica número 12, talvez a dica mais importante do vídeo. Só de você saber isso, vai ter uma chance 40% menor de ter um infarto, um ataque cardíaco, um derrame, um AVC, que é limitar a ingestão de sódio e de sal. Quais seriam esses valores? Até 5 gramas de sal por dia ou 2 gramas de sódio por dia. É importante você diferenciar porque não é a mesma coisa. Muitas pessoas acham assim: mas eu não coloco sal na comida, eu coloco pouco sal, mas consome uma quantidade excessiva de sódio. Então você tem que ver nos alimentos que você consome se você não está fazendo isso. Azeitonas, macarrão instantâneo, bacon, salame, embutidos em geral, industrializados, alimentos que vêm em pacotinhos. Você tem que olhar para saber se você não está excedendo esse consumo. Então, pela Orientação Mundial da Saúde, estima-se que aqui no Brasil, por exemplo, a média seja 10 gramas de sal por dia, né? Seria até 5. Em Portugal, a média é 11 gramas de sal por dia. Então, tem que prestar muita atenção nisso. Se você levar essa dica, já valeu muito a pena. E a dica de ouro também funciona muito, que é o controle do peso. Se você é hipertenso, se você reduzir seu peso entre 5% e 8%, você tem uma taxa de sucesso no tratamento muito maior. Então, foque no controle do peso. Essa dica aqui vai te ajudar muito. Gostou do vídeo? Obrigado por ter chegado até aqui. Se você não é inscrito no canal e quer mais vídeos como esse, então se inscreva e ative o sininho. Clique em cima do sininho, marca todas as opções. E não esqueça de comentar de qual estado você está vendo esse vídeo, que vou deixar um joinha para você. Um abraço, e até o próximo vídeo.